Boa noite! Começa agora o Literando. Eu sou Bruna Sampaio e no programa de hoje nós vamos conhecer sobre a vida e as diversas obras de Fernando Pessoa. E para falar um pouco mais para a gente quem foi Fernando Pessoa, a repórter Júlia Martins vai nos explicar um pouco no quadro Biografia. Vamos conferir. Fernando Pessoa foi um dos poetas mais importantes da literatura portuguesa. Ao longo da vida, ele exerceu diversas funções. Ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, crítico literário e também crítico político. Mas vamos começar do começo. Ele nasceu em 1888 na cidade de Lisboa, em Portugal, e perdeu o pai quando ainda era muito novo, ele tinha apenas 5 anos de idade. Um tempo depois disso, ele se mudou com a mãe e o padrasto para a África do Sul. Lá ele recebeu educação inglesa e estudou em um colégio de freiras. E foi lá na África do Sul, um ano antes dele voltar para Lisboa, que o Pessoa escreveu seus primeiros poemas. E se você não conhece o trabalho dele, é aqui que a coisa fica interessante. Digamos que Pessoa era vários poetas em um. Calma que eu explico. Ele criou diversos heterônimos, que são diferentes de pseudônimos, onde o autor simplesmente assina com um nome diferente do seu. Os heterônimos eram basicamente indivíduos diferentes, cada um com suas características, sua visão de mundo e também sua forma de escrita. Mas Fernando Pessoa também produzia obras que assinava com o próprio nome. No entanto, todas essas outras identidades que viviam dentro dele, os outros eus, como ele chamava, deram vida a obras-primas da poesia portuguesa. Entre os heterônimos mais famosos, temos o naturalista Alberto Caeiro, o médico Ricardo Reis e o engenheiro Álvaro de Campos. Cada um desses tem suas particularidades, que por sinal são muito perceptíveis nas obras. E você vai ficar sabendo um pouco mais sobre esses heterônimos ao longo do nosso programa de hoje. Infelizmente, Pessoa mostrou muito pouco do seu trabalho enquanto era vivo. Ele acabou falecendo em 1935, em Lisboa. Bom, e agora que você já sabe um pouquinho sobre esse grande autor, pode aproveitar melhor a nossa entrevista de hoje. Para conversar com a gente hoje sobre Fernando Pessoa, trouxemos um convidado especial. Está aqui no estúdio comigo o professor e pesquisador em literatura, Fábio Somensi, que vai nos ajudar então a entender um pouco mais sobre esse autor modernista. Obrigada, Fábio, pela presença aqui no Literando. Eu agradeço também o convite, é sempre um prazer e uma satisfação estar colaborando para divulgar um pouco mais da cultura e da literatura em geral. Professor, nós sabemos que o Fernando Pessoa, ele inspirou vários autores na sua época e que continua influenciando bastante autores ainda até hoje. E o senhor, nós podemos dizer que é um desses apaixonados por Pessoa. Além de especialista no assunto, escreveu um livro, sobre o autor, chamado Sob o Signo de Eros, o amor na poesia de Pessoa. Professor, explica para a gente de onde veio essa curiosidade em pesquisar mais sobre Pessoa e sobre e como o senhor aborda o amor tratado por Pessoa em suas poesias no seu livro. Muito bem. Estudar Pessoa é uma paixão que trago comigo desde a adolescência, desde o ensino médio, né? Sobretudo porque ele é um escritor que não nos comunica verdades, mas sim nos questiona, nos interroga a pensar sobre a vida e a tirar as nossas conclusões sobre as verdades. Então, mais do que ser um escritor de um pensamento único, fechado e absoluto, é um escritor que se dispersa, como nós sabemos através do fenômeno dos heterônimos, e essa dispersão para um apaixonado por Pessoa corresponde a um grande mar de pesquisa, um mar de conhecimento e um mar de descoberta, seja da poesia, da literatura em modo geral e do próprio indivíduo. E quando eu terminei a graduação e pensei em fazer uma pós-graduação, sempre me veio à tona, sim, a questão de estudar Fernando Pessoa. Mas aí a gente entra sempre naquele dilema, o que estudar de Pessoa? E a princípio eu fiz uma pesquisa
para saber o que já foi estudado sobre Pessoa, quais foram as linhas, quais foram os temas que foram abordados. E aí, nessa pesquisa prévia, eu descobri que a questão da afetividade, e mais especificamente do amor, não era muito abordado. Talvez por ser um tema secundário em relação a outros temas que ele trabalha na sua poesia, que se aproximam muito assim da história de Portugal, como no livro Mensagem, ou de aspectos filosóficos, como a gente pode ver no heterônimo Alberto Caeiro, Ricardo Reis, etc. E aí eu me debrucei a esse tema, né? Pesquisando quais poemas ele escreveu sobre o amor. Então fiz esse levantamento prévio e aí eu consegui encontrar um número razoável de poemas passíveis de fazer uma pesquisa assim, de fôlego a nível de mestrado. E aí eu fui descobrindo que Fernando Pessoa não só trata esse tema, mas trata com muita força, com muita intensidade. E aí o meu objetivo, portanto, foi trazer luz a esse tema para poder contribuir com os diversos estudos pessoanos que já eram feitos nas universidades e são feitos até hoje. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco com muito mais sobre Fernando Pessoa. Até já! Conectada, inovador, criativa, líder, engajada, únicos. Cada um com sua trajetória. O que eles têm em comum? A escolha. Aquela que faz toda a diferença. Vem com a USC. Nós vamos com você. Vestibular 2018. Prova 28 de outubro. Inscreva-se em usc.br. O mundo se transforma e exige que você esteja preparado. Especialização, MBA, mestrado e doutorado. Pós-graduação USC. O diferencial que você precisa. Verdade. Pós-USC 2018. Inscrições abertas. Acesse usc.br. Estamos de volta com o programa Literando, que hoje fala especialmente do poeta e escritor modernista Fernando Pessoa. Recebemos aqui no nosso estúdio o professor Fábio Somense, que vai agora discutir um pouco conosco sobre as diversas curiosidades do autor trazidas pela repórter Marcele Conte. Vamos conferir. Olá, e aí? Tá gostando do nosso bate-papo de hoje sobre Fernando Pessoa? Então fica de olho nas curiosidades que eu vou te contar agora sobre esse autor um tanto quanto diferente. Hoje em dia tá muito comum todo mundo falar sobre signo, não é mesmo? Mas Pessoa já fazia isso há um tempão. O autor gostava de fazer mapas astrais de personalidades históricas, amigos e parentes. Esse gosto era tão forte no poeta que certa vez ele deixou Cecília Meirelles esperando em um encontro sobre o argumento de que os astros não queriam que os dois se vissem naquele dia. E se você pensa que o autor era daqueles de se sentar numa mesa e só levantar depois de seus textos estarem prontos, está muito enganado. Pessoa gostava de escrever em pé e apenas com lápis muito bem apontados. E em tempos em que quase tudo é fotografado, Fernando Pessoa provavelmente teria problemas, já que ele odiava que lhe tirassem fotografias. Além disso, também não gostava de falar ao telefone e tinha verdadeiro pavor de trovoadas. E para terminar o nosso quadro de hoje, eu trago um número bem alarmante. Você sabia que Fernando Pessoa fumava 80 cigarros por dia? Mesmo com esse hábito, a morte do autor não foi causada por nenhum problema respiratório, mas sim por uma cirrose hepática. Entretanto, em seu atestado de óbito consta a informação de que a causa de sua morte foi obstrução intestinal. Que doideira, não é mesmo? Eu fico por aqui com o nosso quadro de curiosidades de hoje. Até semana que vem. Tchau! Professor, quanta coisa interessante sobre Fernando Pessoa, não é mesmo? E conta pra gente então um pouco sobre esse fato que ele gostava de escrever em pé. Isso é um dos fenômenos que permeiam a figura de Fernando Pessoa. E sobre esse fato de ele escrever em pé, existe um dia fatídico
que ele mesmo afirma que foi uma noite de março, do mês de março, em que ele se viu imbuído assim de uma grande força, de um grande impulso de escrita, e ele em pé, numa escrivaninha que ele guardava no seu apartamento, ele escreveu assim de um lampejo só mais de 30 poemas do heterônimo Alberto Caeiro. E depois ele completou esses 30 poemas com mais alguns poemas, dando origem à obra O Guardador de Rebanhos. Então isso corresponde a um dos hábitos exóticos dele. Mas sabe-se que, acima dos hábitos, ele tinha mesmo essa paixão pelos livros, né? Pelos livros e pela escrita. De tal forma que, se de um lado ele poderia ter uma compulsão pelo cigarro, ele também tinha uma compulsão pela escrita. E pela escrita mesmo no sentido puro, sem a pretensão de ser famoso, de divulgar aquilo que ele escreveu. E foi apenas após a morte dele que se descobriu que ele seria assim, uma fábrica de poesia, uma fábrica de ideias, uma fábrica de pensamento. E os pesquisadores levantaram numa arca que ele guardava os seus escritos, nada mais e nada menos do que aproximadamente 25 mil folhas, né, com escritos dos mais variados temas, seja de literatura, astrologia, ocultismo, história de Portugal, filosofia. Ele assim era um apaixonado pela escrita e ele fez da sua vida essa entrega total a essa paixão de poder, através da literatura, contribuir para a evolução da humanidade. É assim que ele se definia. Não um poeta que faz algo para entreter apenas, mas que traga algum conteúdo que nos leve a uma reflexão, a um pensamento e a um conhecimento maior de si. Outra curiosidade que a gente pode destacar é o fato de Fernando Pessoa já ter sido chamado de louco. E isso aconteceu quando ele lançou a revista Orfeu, em 1915. Por que ele recebeu tais críticas? As críticas surgiram, no primeiro momento, exatamente por ele conseguir se desdobrar em outros, né? Porque vem de uma tradição, desde a Idade Média, a questão da autoria. Então, um texto tem uma autoria, é algo assim que define a personalidade de alguém. E o Fernando Pessoa vive numa época de grandes mudanças, sejam no mundo da sociedade, no mundo econômico, no mundo das artes. Então, ele está inserido no universo que nós chamamos vanguardas europeias, que são inovações estéticas e inovações artísticas. E, nesse sentido, ele contribuiu com a inovação na literatura, desdobrando-se em outras personalidades poéticas. Então, aí ele lança a revista Orfeu, e de repente tem um texto assinado Fernando Pessoa, e depois há um texto assinado Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. As pessoas naquele momento, né, a cidade de Lisboa, os portugueses de forma geral, não aceitaram um pouco isso. Como assim? Ele pode ser o Fernando e pode ser outro. É um pseudônimo? É diferente porque muda o estilo, muda a temática, muda toda a configuração. Então, havia a dificuldade de se compreender que o universo da arte é um universo de uma criatividade muito livre, muito ampla. Então, eu posso, a princípio, inventar o que eu quiser. Então, ele inventou esses heterônimos como uma forma de ser a si mesmo e ser outros, tentando traduzir, através da palavra, as múltiplas formas de pensar e de sentir que estão disponíveis aí entre cada cidadão. E, Fábio, é importante destacar, então, que hoje, este ano, né, faz 130 anos do nascimento de Pessoa. Exatamente. Agora, no dia 13 de junho, comemora-se 130 anos do nascimento e, embora muita coisa já tenha sido publicada sobre Fernando Pessoa, existe ainda parte de sua obra inédita, né, que está sob guarda judicial lá em Portugal, e estamos aguardando ansiosamente por conhecer outras facetas que ainda não vieram à tona sobre o poeta. Professor, eu gostaria de perguntar sobre como que, eu sei que o senhor estudou isso no seu livro também, a questão do erotismo abordado nas poesias de Pessoa. Como que o erotismo ele é abordado na poesia de forma tão sucinta? Pelo contexto português,
porque nós podemos acrescentar um contexto moral e um contexto religioso, não seria um hábito ou não seria algo muito aceitável ele explicitar a questão do erotismo. De tal forma que, nas suas poesias escritas em língua portuguesa, ele tratou mais a questão de afetos, de algo assim mais suave, que lembra um pouco a postura romântica. Porém, como ele era fluente em vários idiomas, e ele se formou no idioma inglês, foi exatamente nas suas poesias inglesas que ele deixou transbordar forte carga de erotismo. Porém, baseando-se em princípios que ele retoma lá dos gregos e dos romanos, que tratavam desse tema com uma certa intensidade, e ele cita até mitos, seja da Grécia, seja de Roma, para daí colocar em cena, colocar no papel essa questão do erotismo. E há também um poema que foi analisado, e é um poema que chama Epitalâmio. E epitalâmio é um tipo de poema que existiu na Idade Média até mais ou menos o século XV, XVI, e correspondia a um poema nupcial, um poema de casamento. E esse poema é um longo poema em que ele traduz todo o imaginário erótico que estaria presente na mente de uma noiva que estava prestes a se casar e aquilo que ela imaginaria que seria a vida de casado. Então ele escreveu isso em língua inglesa, talvez para manter uma certa discrição, porque ele era uma pessoa avessa a holofotes, avessa à publicidade. Então ele deixou transbordar isso de uma maneira sutil nos poemas ingleses, mas nesses poemas há sim uma grande intensidade que vale a pena estudar. Nós vamos agora para o nosso último intervalo e na volta continuamos com um bate-papo com o professor Fábio Somensi sobre a vida e a obra de Fernando Pessoa. Conectada, inovador, criativa, líder, engajada, únicos. Cada um com sua trajetória. O que eles têm em comum? A escolha. Aquela que faz toda a diferença. Vem com a USC. Nós vamos com você. Vestibular 2018. Prova 28 de outubro. Inscreva-se em usc.br. O mundo se transforma e exige que você esteja preparado. Especialização, MBA, mestrado e doutorado. Pós-graduação USC. O diferencial que você precisa. Preparado? Pós-USC 2018. Inscrições abertas. Acesse usc.br. Estamos de volta com o Literando, falando hoje sobre o autor modernista português Fernando Pessoa, na companhia do professor Fábio Somensi. Professor, o nosso repórter Yuri Oliveira foi à procura de fãs de Fernando Pessoa e parece que ele encontrou alguém com uma pergunta. Vamos conferir. Yuri, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, professor Fábio. Boa noite a todos que nos assistem. Eu estou aqui na biblioteca da Universidade Sagrado Coração, um lugar onde muitos alunos vêm pesquisar por livros e aprofundar a sua leitura. E nada melhor do que essas pessoas para estarem falando sobre Fernando Pessoa. E eu estou aqui agora com a Natália e tenho uma dúvida referente ao autor. Natália, qual seria a sua pergunta? Boa noite, professor Fábio. Fernando Pessoa ficou conhecido por seus heterônimos, sendo ele Álvares de Campos, Alberto Caeiro, entre outros. Eles tinham personalidades diferentes, biografias diferentes e até crenças diferentes. É válido pensar que o próprio Fernando Pessoa é um personagem criado pelo próprio escritor? Professor, responde por favor então a dúvida da Natália. Pois bem, é uma grande questão essa, se o Fernando Pessoa é uma personagem de si mesmo, né? Dentro do estudo pessoano, essa pergunta é positiva, né? Ele seria também um personagem de si mesmo. Tanto que uma importante pesquisadora,
definiu o Fernando Pessoa como um novelo voltado para o lado de dentro, em que se vai tirando um fio de cada vez e a cada fio que se tira se revela algo do poeta, mas nunca o poeta inteiro, né? O fato é que ele se despersonalizou tanto, criando mais de 100 heterônimos. E dessa forma, se a gente analisa a vida do Fernando Pessoa com os escritos em que ele assinou Fernando Pessoa, há momentos em que há um cruzamento, há uma associação, mas há outros momentos que nós percebemos que ele se coloca mesmo como se fosse um ator de si mesmo. E o palco que ele se situa é o universo da folha de papel em branco, e aí ele vai atuando de diversas maneiras, deixando claro que o importante não é expressar o que ele está sentindo, mas pensar sobre o que ele está sentindo, sendo assim um criador de sensações. Professor, apesar do Fernando Pessoa ser conhecido mundialmente, ele mostrou poucas obras em vida. E uma dessas foi o livro Mensagem. Qual que é a importância dessa obra na vida do autor? Esse livro, originalmente, tinha o título de Portugal. E a intenção seria uma homenagem à nação portuguesa por tudo aquilo que ela representa durante o processo das grandes navegações. E Fernando Pessoa, nesse livro, ele toma como referência um outro importante livro da literatura portuguesa, que é a obra Os Lusíadas de Camões, fazendo uma espécie de releitura dos Lusíadas. Porém, é uma releitura à maneira modernista, em que ele escreve poemas muito curtos, muito enxutos, mas muito profundos de significados, né? Como, por exemplo, um poema chamado Mar Português, em que ele faz um balanço das grandes navegações e daquilo que as grandes navegações teriam exigido dos portugueses, né, dos marinheiros. Então ele diz lá: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Esse poema traduz o espírito das grandes navegações, ou seja, o sacrifício que os marinheiros tiveram que empreender, abandonando família, esposa, namoradas, noivas, para sair mar adentro. E isso não é algo circunstancial. Nós podemos, por exemplo, associar isso à vida do estudante universitário, que muitas vezes sai da casa dos pais, muda-se para Bauru, vem estudar na USC e tem que passar horas e horas a fio, se dedicando às pesquisas, às provas, aos trabalhos. Então, é um sacrifício que, às vezes, o aluno tem que abdicar de momentos de lazer, de momentos de prazer, né? E aí pergunto, se vale a pena o sacrifício? Aí, Fernando Pessoa, ele, ao mesmo tempo que ele responde, ele deixa também um enigma no ar, dizendo que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, o que ele quer dizer com isso é que o que define o indivíduo é o seu sonho, é a sua capacidade de sonhar. Quanto maior o sonho, maior a capacidade de se sacrificar para realizar esse sonho. Isso faria do indivíduo uma pessoa grandiosa. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Fábio Somense aqui no Literando, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre esse grande autor Fernando Pessoa. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço, estou disponível quando for necessário. Sempre um prazer poder falar de Pessoa e compartilhar um pouco do seu universo maravilhoso, que é o universo da poesia, sobretudo. Na próxima semana, o modernismo dá espaço ao realismo de Machado de Assis. Quem nos explicará tudo sobre Machado será o escritor bauruense e doutor em literatura realista, Fernandinho Silva Melo. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda,
divertir a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Autopsicografia.